se liga de volta. Nosso assunto de hoje é o medo que algumas pessoas têm em dirigir. Aqui com a gente o pessoal da escola Elvira Matias de Oliveira e o DJ Eric Mark. E no estúdio, como nossa entrevistada, a psicóloga especialista em trânsito Miriam Excel. E também o examinador e instrutor de trânsito Cícero da Silva. E nesse bloco também recebemos a chefe de divisão de educação do Detran MS, professora Inês Pereira Esteves, que ela é responsável pelo programa Vencendo o Medo de Dirigir, do Detran MS e também em parceria com a UCDB. Mas antes de falar com a professora Inês, vamos conhecer um pouco mais sobre o programa. Depois de reprovar 3 vezes no exame prático para tirar a carteira de habilitação, a Rita percebeu que alguma coisa errada estava acontecendo. Mesmo sabendo dirigir, o nervosismo na hora da prova era tanto que ela não conseguia fazer nada. Me deu um branco assim total, que eu não consegui nem tirar o carro do lugar. Eu achei assim, que não era eu que estava ali. A Irene passou pelo mesmo problema. Na hora da prova, tudo o que sabia simplesmente desaparecia, dando lugar a muita tensão e ansiedade. Dá um desespero muito grande, a gente trava, dá um branco, sabe? A gente parece que não é a gente que está ali, entendeu? O caso da Marileide foi diferente. Ela já possuía habilitação há 12 anos e de uma hora para outra travou. É uma coisa que deu em mim, mas eu vou conseguir. E eu estou conseguindo. Essas 3 mulheres têm em comum o fato de terem ultrapassado os limites delas. Elas participaram do programa Vencendo o Medo de Dirigir, uma parceria da UCDB e do Detran MS. Durante encontros semanais, elas aprenderam a controlar a ansiedade e a encarar o trânsito de uma maneira mais leve. Durante esses 10 encontros, elas vão aprender a controlar aquilo que as aflige, ou seja, os pensamentos automáticos, exercício de respiração, a controlar essa ansiedade que nada mais é a fobia de trânsito em si, do que uma ansiedade levada ao último grau para uma situação específica, no caso, que é o trânsito. Quem vê a Mirella dirigindo assim, tranquila, pelas ruas de Campo Grande, nem imagina que lá atrás, quando ela ainda estava fazendo as aulas práticas para tirar a primeira habilitação, um incidente tirou o sono da jornalista. O carro da autoescola apagou em uma rotatória. Um ônibus atrás dela buzinou, e aquilo foi o suficiente para encher a jovem de medo. Na minha cabeça aquele ônibus era enorme e tal, e aí ali eu já tirei os pés do acelerador, da embreagem, as mãos do volante, então eu tive assim uma reação nada esperada, né? Mais tarde, ela percebeu que deveria encarar o problema de frente. Quando eu percebi que eu estava com aquele medo muito intenso, eu tentei desfocar. Pensei assim, poxa, eu preciso melhorar isso, né? Senão eu não vou conseguir superar essa barreira. Ouvindo essas mulheres, a gente percebe que por mais grave que o problema possa parecer, ele tem solução. Não é mesmo, professora Inês? Professora, explica pra gente como que funciona o programa Vencendo o Medo de Dirigir. O Detran é um órgão que sempre se preocupou com as pessoas, inclusive com a questão da inclusão das pessoas que têm problemas, no caso, agora o problema do medo. E este programa, ele visa dar a possibilidade dessas pessoas resgatarem esse direito de dirigir. O grande problema dessas pessoas, que quando elas aparecem, elas têm uma série, são dezenas de preocupações que leva ela a uma ansiedade descontrolada, provocada através de um estresse, certo? Provocada também por provocações, são pessoas que têm uma autoestima também não muito satisfatória, e tudo isso leva ela a esse pânico, a este medo, a este bloqueio. E o Detran, diante disso, abriu essa possibilidade. Já atendemos mais de 2.000 mulheres, e quero dizer a vocês, jovens, homens também. São poucos os números de homens, mas eles aparecem. Por quê? A mulher, ela tem mais facilidade de revelar o seu problema para pedir uma ajuda. O homem tem o problema e ele não quer se expor.
Então, este programa que o Detran oferece, ele é aberto a todas as pessoas que têm o problema do medo provocado por um acidente, por uma preocupação, por um tipo de trauma, e todos podem participar. Mas, professora, esse programa, ele é para uma determinada faixa etária? As pessoas que normalmente participam, a senhora disse que a maioria são mulheres, mas é uma faixa etária, depois de uma certa idade? Não existe faixa etária. É um grupo diversificado, tanto nas idades. Tem pessoas que vão para os exames, como foi apresentado aqui agora, uma sessão de psicoterapias, de pessoas que ficam bloqueadas dos exames. Este bloqueio, quando ela figura a pessoa do examinador, né, ou da dificuldade de um exame, não foi propriamente dito, a Miriam, psicóloga, uma especialista, pode dizer, essas pessoas que levaram a este medo. Atrás, né, existe uma cortina de problemas, quando a gente procura conhecer antes das psicoterapias. O que a gente observa? A gente observa pessoas que tiveram um trauma quando ia tirar a carteira, que o marido bloqueou. A família tem, principalmente o marido, levado muitas mulheres a este medo. Eles dizem a elas o seguinte: olha, você é burra, você vai matar alguém, você vai arrebentar esse carro, você não tem condições de dirigir. Então, ela já vai com este medo, certo? E você observa que todas as pessoas, ela tem uma ansiedade. A ansiedade, ela é um fator importante para nossas vidas. Miriam, na matéria, a gente mostrou a história da Mirella. Ela teve um medo e conseguiu superar sozinha esse medo. Mas o certo é buscar a ajuda de um profissional ou fazer como a Mirella fez? Então, a gente precisa pensar o seguinte: ela teve recurso interno, ela teve um histórico de vida, ela teve vários fatores que contribuíram para que ela, a partir de uma autorreflexão, de um autoconhecimento, dela ver a sua própria limitação, ela tirar aqueles pensamentos disfuncionais, catastróficos, de eu não vou conseguir, ou vai acontecer alguma coisa ruim, e ela mesma se empoderar sozinha e conseguir superar. Mas as pessoas, em geral, tentam isso no primeiro momento. Mas se ela percebe que sem essa rede de apoio social, institucional, sem esses mecanismos que são criados, essas redes de proteção mesmo, quanto esse programa de inclusão ou a psicoterapia, e a pessoa ela vê que não consegue, é melhor que ela busque, então, um acompanhamento, uma ajuda, porque isso vai fortalecer ela a vencer essas dificuldades. A gente vai conhecer a história da dona Francisca. Ela já sofreu com medo de dirigir, mas agora superou esse problema. Dona Francisca, eu queria que a senhora começasse contando pra gente quando é que a senhora sentiu que tinha alguma coisa errada acontecendo. Desde o começo, né? Porque eu já tirei a habilitação e já estava madura. Desculpa a história. Já estava madura, né? Aí, quando eu comecei a tirar, antes de eu dar a entrada, eu já comecei a procurar para a professora Inês, procurando ali. Aí, quando eu comecei a tirar a habilitação, eu já pedi para mim entrar no curso para perder o medo. Mas a senhora já sabia, então, que tinha medo, mesmo antes de começar? Eu tinha medo, que eu não tinha vontade de dirigir. Não tinha vontade. Daí aconteceu, eu posso falar, né? Aconteceu um acidente com minha filha, fiquei com 3 crianças pequenas, um carro lá na garagem, eu não dirigia, meu marido não dirigia, ninguém podia fazer nada. A senhora tinha carro, precisava dirigir. Demorei a tirar, porque primeiro, quando eu comecei, eu ia tirar, falei para uma amiga minha, eu vou tirar a habilitação. A menina falou, você está muito velha, você não vai tirar. Você não vai tirar, não, a habilitação. Aí fiquei 2 anos mais sem dar entrada. Aí falei, não, tem que tirar essa habilitação. Tirei, aí quando eu tirei a habilitação, eu tinha medo de tirar o carro para fora. Você acredita que o carro, eu fiquei 2 anos com o carro dentro, eles tiravam para mim sair, eu tinha medo de andar sozinha, aí eu entrei no programa. Falei, Ô Francisca, e quando você percebeu assim, puxa, eu preciso de ajuda? Já estava procurando ajuda há muito tempo, a professora Inês. E aí, quando veio a época de fazer inscrição, eu já fiz inscrição, já entrei lá. Aí, melhorou tudo, né? Melhorou tudo, porque eu não tirava nem o carro da garagem.
Tirava, meu marido às vezes tirava o carro da garagem, ou meu filho, e saía, e tinha vezes ficar até meia-noite o carro lá fora, esperando um vizinho, alguém. Um dia eu olhei e falei assim, mas o que eu estou fazendo nesse curso, que se eu aprendi a perder o medo e não põe o carro para dentro? Fui lá, coloquei o carro para dentro, nunca mais pedi para ninguém. Eu gostei tanto desse curso que eu fui 2 anos. Okay. Isso é bacana. Fui 1 ano porque eu estava precisando, e o outro porque eu gostei. Eu gostava de sair, era um prazer maior do mundo eu ir lá, assistir aquele curso, falar com aquelas psicólogas, com o menino que até hoje é meu amigo, o psicólogo que tinha lá. Bacana, e resolveu o problema, que é o mais importante. Ô Cícero, quais são os casos mais comuns de medo, de pânico lá na hora do exame? Exato. Nós encontramos diversas situações, não é? Diante dessa situação de estresse, como a dona Chica bem colocou, então as reações ali são diversas. Pessoas que começam a chorar, não é? Caem num pranto ali desenfreado, outras dão uma crise de riso, não é? Cada um tem uma manifestação, não é? Segundo aquela propensão na própria. Alguns passam mal, de fato. Alguns e o que você presenciou lá, Cícero, assim, de mais estranho na hora desse exame? De fato, tem alguns casos. Numa cidade, num outro município, Três Lagoas, estivemos fazendo uma prova prática ali, e uma candidata que tinha acabado de fazer a prova de veículo 2 rodas, de moto, ela terminou a prova, conseguiu terminar a prova, naquele estado emocional, naquele estresse tremendo, mas conseguiu terminar. Foi aprovada, inclusive, mas ela não conseguia sair de cima da moto. Foi preciso que nós retirássemos a candidata de cima da moto. Ela estava extremamente trêmula, né? Tremia todo o corpo, da face, os braços, as pernas, não conseguia se mover do local. Tivemos que tirá-la de cima da moto e depois, no veículo do órgão, levá-la até o trabalho dela, onde ela pôde se recuperar. Então, tem algumas situações bem extremas. Ok. Tem pergunta da plateia aí, Kleber? Tem sim, Beth. O Yudi é o dançarino da escola e quer perguntar também. Fala, Yudi. Eu queria perguntar para ela se a pessoa tem algum parente ou algum amigo que já sofreu acidente de carro ou moto e que influencia algum medo, algum trauma, algo parecido. Na verdade, quando ele associa essa situação de trauma, generaliza que pode acontecer com ele, começa a pensar disfuncionalmente, começa a ter esses pensamentos que a gente chama de catastrófico, de que ele também vai acontecer a mesma coisa, pode influenciar, sim, a sua afetividade, o seu aspecto cognitivo, emocional, e ele generalizar uma situação, sim. Quem pergunta agora para a professora Inês é o Euler. Fala aí, Euler. O medo de dirigir interfere de que maneira na vida pessoal da pessoa? Interfere de todas as maneiras, né? Porque ela fica bloqueada, ela não consegue ter um desempenho não só no ato de dirigir, mas também em muitas das suas atividades do seu dia a dia. E isso é um terror para a pessoa. E ainda hoje nós vamos conhecer a história de um praticante de jiu-jitsu que vence uma luta todos os dias. E o Se Liga tem mais. Depois do intervalo tem Se Liga Quiz, não sai daí não.